igreja, se batizamos na igreja, fizemos parte do corpo de Cristo, nós passamos agora a ser um soldado do céu. Quem é soldado aqui nessa noite? E hoje não é tempo dos soldados ficar parado dentro, talvez, do seu equipamento do exército ali. Hoje é noite de guerra. Quem está comigo aqui? Aleluia! Eu sei que hoje é um culto da família, mas o Espírito Santo me deu. Eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração. Deus disse para mim: meu filho, hoje é noite de guerra. Sabe por quê? Porque enquanto você clamar aqui, enquanto o exército se posicionar, o inferno vai estremecer e vai ter que soltar essas vidas que estão aprisionadas. Só para quem crê. A Bíblia conta, o Marcos escrevendo o Evangelho, no capítulo de número 5, vai narrar mais um feito realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o maior missionário como homem que pisou nessa terra. A Bíblia diz que nesse feito aqui, a Bíblia diz que sendo já tarde, depois de um longo dia de pregação, à beira do mar de Cafarnaum, a Bíblia diz então que depois de um longo dia pregando, fazendo a vontade do Pai, a Bíblia diz que sendo já tarde, Jesus agora vai dar uma ordem aos discípulos, dizendo: olha, vamos passar do outro lado. A Bíblia diz que eles juntaram ali como eles estavam e começaram a trajetória rumo a Gadara. Só que quando nós observamos o texto aqui, nós vamos ver, se nós pegarmos, quem é leitor da Bíblia sabe, que nesse fato aqui aconteceu um culto em Cafarnaum. E quando estava quase no final do culto, a ordem de Jesus era: vamos atravessar até Gadara. Só que quando nós olhamos o texto, Jesus fez toda essa trajetória por causa da vida deste homem que nós fizemos menção nessa noite. O homem que a Bíblia diz que estava do outro lado, que a Bíblia nem sequer revela o seu nome, mas tem a capacidade de dizer: eu não sei o porquê acontecera e qual o motivo que esse homem foi possuído por uma legião de demônios, mas aqui mostra a vida do ser humano quando é controlada por legiões malignas. Porque este homem aqui era um homem comum como eu e você, o homem que tinha sonhos, o homem que tinha projetos, o homem que tinha uma família. Só que a Bíblia diz que depois que essa legião de demônios possui a vida deste homem, o homem que tinha família, o homem que talvez tinha uma posição, agora passa a perder tudo isso por causa da legião que o possuiu. O evangelista que escreveu o livro narrou para nós. Eu por isso fiz questão de ler o texto por completo, mas novamente irei falar. A Bíblia diz que depois de possuída a legião, esse homem perde o nome dele agora e passa a ser chamado aqui como o endemoniado de Gadareno. Aqui eu já quero abrir um ponto para falar para os irmãos nessa noite, porque a primeira intenção de Satanás, quando possui a vida do ser humano, é querer arrancar aquilo que Deus nos deu, que é o que? A nossa identidade. A primeira coisa que foi arrancada deste homem foi a identidade dele. O nome não aparece mais, é chamado agora de endemoniado de Gadareno. E não bastasse acontecer somente isso, por causa daquela legião de demônios que o possuiu, a Bíblia diz que esse homem vai perder o segundo maior bem que um ser humano pode ter, o que é a família. Porque a Bíblia diz que depois que essa legião possui a vida deste homem, esse homem agora sai da sua casa e passa agora a ter a sua morada nos sepulcros, passa a ter a sua morada se uivando sobre os montes, ferindo-se com pedra, andando nu. Esse homem perde a vestimenta, perde a identidade, e não bastasse só isso, agora perdeu o bem mais precioso que nós temos nessa terra, que é a nossa família. Dá-se a entender aqui um pouco do que Satanás ele faz com a vida do ser humano quando ele consegue algo para controlar a vida do mesmo.
A Bíblia diz que não bastasse esse homem perder tudo isso. A Bíblia diz que as autoridades de Gadara tentam prender esse homem por várias vezes. Mas quando esse homem é preso, a legião que estava possuído sobre ele faz com que ele quebre as cadeias, esmigalha e fica solto novamente. Observa-se no texto que esse homem perde o respeito com a sociedade de Gadara. Esse homem, por causa da legião, perde o respeito até mesmo com as autoridades, porque as autoridades abriram mão deste homem. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes tentaram prender, mas ele se soltava. E agora ele está morando no sepulcro. Eu vejo aqui uma autoridade que abriu mão e disse: não tem mais jeito, deixa morrer no sepulcro, deixa morrer nos montes, não tem jeito para ele. A família que nem aparece. Só que a Bíblia diz que este homem aqui, como eu e você somos ser humano, somos alguém que um dia houve uma reunião no céu e eles discutiam entre eles dizendo: olha, nós já criamos todos os seres nessa terra, mas o homem vai ser diferente. Nós vamos criar ele à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que Jesus para o culto, dá uma ordem aos discípulos: vamos passar do outro lado. A Bíblia diz que Jesus começa a trajetória agora para ir até Gadara, e até uma terra que ninguém queria ir. Talvez os evangelistas que estavam aqui não queriam ir, mas Jesus disse assim: ninguém quer ir? Eu vou. Aqui na mensagem já quero começar mostrando para os irmãos o quão grande valor e amor Jesus tem pela sua vida, Jesus tem pela vida do ser humano. Jesus para o que está fazendo e diz: vamos até Gadara. Oh glória! A Bíblia diz que começa agora Jesus na trajetória. Só que quando Jesus dá uma ordem dizendo: atravessemos para o outro lado, é algo forte que Jesus queria dizer para os discípulos e eles não entenderam. Aleluia. Sabe por quê? Porque o termo do outro lado, no original, significa reino das trevas. Jesus estava dando uma ordem para os discípulos: olha, vamos atravessar até o outro lado. Os discípulos tratavam-se que era apenas entrar dentro de um barco, navegar até o outro lado e estava tudo certo, mas era algo maior. Jesus estava dizendo: eu te chamo para um particular maior, porque nós vamos confrontar nessa noite o reino das trevas. Quem está preparado? Quem está preparado aqui nessa noite? Ser crente não é só cantar aqui em cima do púlpito. Ser crente não é só pregar a melhor palavra. Ser crente é viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural é desfazer as obras do diabo. Irmão, talvez você não está entendendo. Eu já estou começando a entender aqui. Mas enquanto você está clamando e adorando aqui, Jesus já está começando a fazer o sobrenatural na vida de alguém. O último louvor falou comigo, confirmou quando o presbítero pregou: grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, eu creio. Aleluia. A Bíblia diz que naquele dia, aquela hora, aquele momento, o culto era um mistério diferente. Porque a culto que Jesus chega, que o mistério é cura. Porque no culto que ele disse: vamos na casa da sogra do Pedro, o culto que acontecia dentro da casa dele é para curar a sogra do Pedro que estava enferma. Mas o culto desta noite, a ordem é: passemos para o outro lado. Sabe por quê? Porque o mistério que Jesus desceu na casa hoje é libertação. Quem crê? É para libertar a vida de alguém. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus dá uma ordem dizendo: vamos para o outro lado, e começa a trajetória agora. E quando nós olhamos a Bíblia, pode ler quando chega na sua casa. A Bíblia diz que Jesus estava em rumo a